Olá, eu sou o pastor Nilson Lima e você está no canal Gotas de Sabedoria. Eu gostaria muito que você se inscrevesse aí no nosso canal, aumentando o número de pessoas que têm esse desejo pela palavra de Deus, pelos ensinamentos das Sagradas Escrituras. Você pode compartilhar essa pequena porção para que outras pessoas também tenham acesso à palavra de Deus, não é? O texto que nós vamos hoje refletir se encontra no Salmo 101, versículo 3, que diz assim: repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis. Sabe, o apoio, quando ele não é manifesto, ele acaba se tornando condenação, não é? Também, da mesma forma, quando a condenação ela não se manifesta, acaba se tornando apoio àquilo que se comete de forma injusta. Então, o apoio a uma causa justa, ela não pode acontecer somente na mente ou no coração. E também o repúdio, a condenação da causa injusta, também não pode ficar somente na mente e no coração. O silêncio raramente significa neutralidade. Na maioria das vezes, não é? Indica uma opinião contrária, que está somente lá na mente e no coração. O Salmo 101 registra uma série de decisões corajosas, uma série de votos contrários, não é? Ele diz assim, desde o Salmo 1, versículo 3 até o versículo 7. Eu repudiarei todo o mal, eu odeio a conduta dos infiéis, longe de mim está os perversos, eu estou longe deles, não é? Não quero me envolver com o mal, eu farei calar aquele que difama o próximo às ocultas, não? Ou seja, vou manifestar o fofoqueiro, o difamador, eu não vou tolerar o homem de olhos arrogantes. Ele diz, o mentiroso não vai permanecer na minha presença. Tudo isso, dos versículos 3 ao 7, não é? Mas no meio a tantos votos contrários, há também um voto a favor. Ele diz assim, os meus olhos aprovam os fiéis da terra. Em certas circunstâncias, tanto o voto contrário quanto o voto favorável, eles exigem, não é? Extremamente, uma coragem extrema por parte daqueles que a fazem, uma certa dose de ousadia. Os não cristãos, ou aqueles cristãos que não são comprometidos, em raras exceções, eles acabam formando maioria que acaba intimidando aqueles que votam com consciência. Então, o Evangelho, ele registra que o clamor da multidão a favor da soltura de Barrabás acabou prevalecendo e Jesus sendo crucificado, não é? No mesmo capítulo, a gente vê que lá no Sinédrio aconteceu uma votação a respeito da morte de Jesus, e José de Arimateia foi voto vencido. Mas ele votou, não é? Mesmo que fosse voto vencido. Ele perdeu ali a votação, mas ele manifestou a sua vontade, ele não se omitiu. Antes do episódio da conversão de Paulo, no capítulo 9 de Atos, a Bíblia fala que ele sempre votou a favor da morte dos cristãos. Mas depois ele se tornou um cristão como eles, não é? E aí então ele começou a votar diferente, vamos dizer assim. Porque a conversão, ela muda tanto a vida como muda também o voto. Fica com essa palavra.